Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A palavra que nós vamos ler, irmãos, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 4 a 9. Diz assim para nós: Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra bem conhecida de todos nós, que fala do semeador que saiu para semear. O semeador é o Senhor, e esta semente lançada é a palavra. E nós vemos aqui nesta palavra diversos tipos de solo, mas eu queria falar a respeito dessa germinação da semente nesse solo. O solo, quando ele vai receber uma semente, se você já viu alguma lavoura, se você já viu alguma plantação, você sabe que precisa ser preparado este solo antes da recepção dessa semente. Depois, quando o solo recebe a semente, ele precisa novamente ser cuidado, né? E depois também, né, quando começa a germinar esta semente, precisa também dos cuidados daquele que plantou ali aquela semente. E esta semente, quando colocada neste solo, ela precisa receber água, porque ela, para que possa começar a germinar, precisa também de água. E é interessante que nós, a princípio, quando nós olhamos um solo, ainda que nós saibamos que tem ali uma semente, nós não temos a plena visão daquilo que está acontecendo ali, né, diante daquele solo. A semente, a primeira coisa que acontece quando uma semente germina, ela começa a criar raiz. Então, a primeira coisa que nós vemos não é aquela plantinha saindo ali do solo. Primeiro, antes de sair para o externo, antes da gente poder ver aquela planta germinando aos nossos olhos ali naquele solo, aquela planta já começou a criar raiz ali naquele solo. E nós trazendo para nós, para a nossa realidade isso, o que acontece hoje, irmãos, conosco, que nós, ainda que nós vamos de pregação em pregação, ainda que nós estamos toda semana ali, né, no nosso grupo de oração, escutando a palavra, nós estamos ouvindo as pregações nas lives que nós vemos na internet, no YouTube, em todos os lugares, mas então por que a nossa vida ainda não mudou? Por que a nossa vida ainda não foi transformada? Irmãos, é porque ainda não tem raiz aquela palavra que foi lançada sobre nós. E veja, nós precisamos perceber, o problema não está na semente, o problema não está naquele que semeou, porque nós podemos ouvir grandes pregadores, nós podemos ouvir grandes padres, nós podemos ouvir pessoas que têm a palavra ali mesmo para trazer para nós aquilo que está mesmo na palavra, na verdade, mas se o solo não estiver preparado, se o solo não for regado, se o solo não for bom, não importa quem lançou a semente, porque aqui quem lançou a semente foi Cristo, irmãos. E mesmo assim, porque aquele solo não estava bom para receber, não pôde ser germinado e não pôde dar fruto essa palavra, porque o solo não tinha sido preparado para receber. E hoje o que acontece conosco é isso. Nós até escutamos, a palavra até pode entrar pelos nossos ouvidos, mas o nosso solo, o nosso coração não está preparado para fazer criar raiz esta palavra. E aí nós só ouvimos e a palavra não cria raiz em nós. Então nós não vemos no externo, porque ela só vai germinar depois que criou raiz. Aquela semente só vai sair para fora da terra depois que ela criou raiz. Nós só vamos ver mudança no nosso exterior, irmãos, se a palavra tiver raiz em nós, irmãos. Porque senão nós vamos passar escutando a vida inteira e essa palavra não vai ter criado raiz na nossa vida. E aí nós não veremos frutos. Olhe para mim e para a sua vida. Que frutos essa palavra que você já ouve e já ouviu por tantos anos deu na tua vida? Que frutos você tem para apresentar diante de todas as pregações que você já ouviu? Diante de todas as vezes que você já ouviu a palavra sendo lançada no solo do teu coração? Que frutos você tem para apresentar?
Será que a palavra criou raiz na tua vida? Há tempo de nós recomeçarmos agora. Há tempo de nós prepararmos o solo do nosso coração agora, porque eu preciso dizer para você, se o solo não estiver preparado, a semente não vai germinar, e não importa quem lançou, porque o solo precisa estar pronto para receber a palavra. Essa terra precisa ser adubada, você precisa ler a palavra. Você precisa estar com a palavra ali no teu coração, você precisa olhar, você precisa pegar a palavra, você precisa ler todos os dias, ela precisa fazer parte da tua vida. Isso precisa estar germinando no teu coração à medida de que você vai preparando a terra para receber. Também para germinar precisa de água, precisa do Espírito, irmão. Você vai ler a palavra, você precisa orar, você precisa rezar, pedir para o Senhor, Senhor, manda a água do Espírito sobre mim. E precisa também, para germinar, que a temperatura esteja adequada. Você precisa estar quente, irmão. Você precisa estar com o teu coração em chamas, com o teu coração em brasa, ardendo de desejo pela palavra. Porque senão, irmãos, nós passaremos a vida toda vendo a semente ser lançada e não criar raiz na nossa vida. E veja, no princípio Deus falou, faça-se, e a palavra fez todas as coisas. Ainda hoje, irmãos, na nossa vida, a palavra precisa entrar para fazer todas as coisas. E se a palavra não entrar, se não enraizar, nós não teremos vida nova. Nós passaremos a nossa vida ouvindo, sem deixar que a palavra enraize no nosso coração, e aí passaremos a vida toda também sem dar nenhum fruto, porque palavra que não enraiza, não germina e não dá fruto. Amém, irmãos? Deus abençoe você.